Me enviaram muitas perguntas e pretendo responder o maior número possível nessa tarde. Todas essas perguntas foram refundidas, conservando-se, entretanto, a sua substância. Algumas perguntas se repetiam e julgamos que seria melhor combiná-las e redigi-las de novo. Tem agora cerca de 15 ou 16 perguntas aqui. Mas antes de dar as respostas, desejo dizer algumas palavras. Em todas as partes do mundo, vai se tornando cada vez mais evidente que o educador está necessitando de educação. A questão que nos deve interessar não é tanto a de educar a criança, como a de educar o educador. Portanto, este necessita disso muito mais do que o discípulo. Afinal de contas, o discípulo é como uma planta tenra que precisa ser guiada, ajudada. Mas se quem lhe deve dar ajuda é incompetente, fanático, nacionalista, o seu produto, naturalmente, será aquilo que ele próprio é. Me parece, pois, que o que tem importância não é tanto a técnica do ensino, que é a coisa secundária, mas sim o que tem importância primacial é a inteligência do próprio educador. Vocês sabem bem que no mundo inteiro a educação falhou, porque produziu as duas mais colossais e destruidoras guerras da história. E visto que falhou, se quisermos apenas substituir um sistema por outro, faremos uma coisa inteiramente inútil. Se, porém, existe uma possibilidade de modificar o pensamento, o sentimento e a atitude do mestre, talvez então venhamos a ter uma nova cultura, uma nova civilização. Porque é óbvio que a atual civilização está arriscada a ser totalmente destruída. A guerra vindoura, muito provavelmente, dará cabo da civilização ocidental, tal como a conhecemos. Talvez também nesse país sejamos profundamente atingidos por ela. Mas no meio de todo esse caos, de toda essa miséria, confusão e luta, não há dúvida de que é enorme a responsabilidade do professor. Quer seja ele um empregado do governo, quer seja um instrutor religioso ou um professor de conhecimentos gerais. E aqueles que engordam pela educação como meio de vida, não devem, a meu ver, fazer parte da moderna estrutura social. Se desejamos que seja criada uma nova ordem, nosso problema, portanto, não é tanto a criança, o menino ou a menina, mas o mestre, o educador, que necessita muito mais de educação do que o discípulo. E a educação do educador é muito mais difícil do que a educação da criança, uma vez que o educador já se estabilizou, já se fixou. Ele funciona por uma rotina, porquanto não lhe dá cuidado o processo do pensamento e nem o cultivo da inteligência. Limita-se a transmitir conhecimentos. E o homem que só transmite conhecimentos, quando o mundo está desabando em torno dele, não é positivamente um educador. E pode-se alegar que a educação possa ser um meio de vida? Considerá-la como um meio de vida, de explorar as crianças em seu próprio benefício? Me parece absolutamente contrária aos verdadeiros fins da educação. Assim, as respostas a todas essas perguntas se referem principalmente ao educador e não à criança. Você pode criar o ambiente adequado, fornecer os necessários utensílios e tudo mais, mas o que importa principalmente é que o educador descubra o que significa toda esta existência. Porque vivemos, porque lutamos, porque educamos, porque há guerras,
Por que existem lutas comunais entre os homens? Estudar a fundo esse problema e fazer a nossa inteligência operar eficientemente. Tal é, de certo, a função de um verdadeiro professor. O mestre que nada exige para si, que não explora o ensino como um meio de adquirir posição, domínio ou autoridade. O preceptor que ensina verdadeiramente, não visando lucro, não de acordo com uma certa norma, mas que dá, que cultiva, que desperta a inteligência na criança, porque também a cultiva em si próprio. Um preceptor, assim, tem função relevante na civilização, porque, em verdade, todas as grandes civilizações se fundaram nos mestres, não em engenheiros e técnicos. Os engenheiros e os técnicos são imprescindíveis, mas aqueles que despertam a inteligência moral, a inteligência ética, têm evidentemente a primazia. Mas eles só podem ter uma integridade moral, ser livres do desejo de poder, de posição, de autoridade, quando nada exigem para si próprios, quando estão além e acima da sociedade e não estão submetidos ao controle dos governos, e quando estão livres da compulsão da ação social, que é sempre uma ação conforme um modelo. Assim, um preceptor precisa estar fora dos limites da sociedade e suas exigências, para ser capaz de criar uma nova cultura, uma nova estrutura, uma nova civilização. Na atualidade, porém, curamos unicamente da técnica de educar um menino ou uma menina sem cultivar a inteligência do preceptor, o que me parece de todo fútil. Hoje, o que mais nos interessa é aprender uma técnica e transmitir essa técnica ao educando, em vez de cuidarmos do cultivo da inteligência, que o habilitará a resolver os problemas da vida. Nessas condições, ao responder essas perguntas, espero que tenham paciência comigo. Não entro em determinados pormenores, tratando de preferência não da técnica, mas da maneira correta de atacar o problema. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!